gratidão à vida da minha mãe. Tá bom? Muito obrigada por isso. Amém. Amém. Agora o Cris vai passar isso a Bíblia e a gente vai fazer uma oração e agradecer por isso. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Pai, também te damos graças pela vida da Francisca, Pai, que hoje nós estamos aqui. Agradecendo ao Senhor por essa vida, pelos cuidados do Senhor, que o Senhor teve com ela, todos os momentos que o Senhor esteve ali, guardando, protegendo, livrando. Pai, continua conosco, continue nas nossas vidas, nos dando sabedoria nos nossos afazeres diários. Continue, Pai, abrindo portas, se for necessário, Pai querido. E obrigado também pela vida de cada um aqui presente, de cada família aqui representada. Pai, que você esteja abençoando a vida do cliente, vai falar, vai ler a tua palavra, vai expor a mesa. Que o Senhor possa usar o teu servo, Deus, que não fala dele mesmo, mas inspirado pelo Senhor. Abençoa. A palavra aqui em 1 Samuel, sentado mesmo como nós estamos em família, no capítulo 16, diz assim: sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para dentro do coração. Essa passagem é muito importante. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado a vida de Davi dentro da casa de Jessé. Mas voltando um pouco do que a gente começou a dizer, quando teve a morte do meu tio, que juntou quase toda a família da minha casa, eu ainda pensei, por que a gente não faz uma reunião dessa quando a gente está com vida, né? Só se reúne quando um momento tão triste. Porque quando nós estamos todos bem, a gente nos separa um momento para se reunir. E hoje eu estava ali almoçando e meditando, como é bom nós temos um momento como esse, a gente nunca sabe se é o nosso último momento ou não. Ah, não olha assim porque é quem vai partir quem está velho. Hoje em dia morre mais novo do que velho. Se for olhar onde é que eu moro lá, sepulta mais gente novo do que velho. Para Jessé, disse para Samuel, né? Vai na casa de Jessé, porque lá eu vou prover um novo rei para Israel. Ele chegou na casa daquela grande família e quando chegou aquele profeta na casa de Jessé, Jessé já assustou e disse: mas você veio trazer boas notícias ou não? Porque quando chegava um profeta enviado por Deus, as pessoas já é difícil reunir uma família. Por exemplo, estamos quase todos aqui, não estamos todos. Até alguns dos que vieram almoçar já se foram, né? Então não é fácil reunir família. Ainda ficou de fora lá o Dari, que não veio, Roberto, faltou 2. Então na casa de Jessé também não foi diferente. Estava ali o profeta Samuel esperando e chamou Abinadab, chamou Samá e cada um foi passando e o profeta olhava e falava assim: esse aqui que vai ser o novo rei de Israel. Se a gente não esforçar, a gente nunca vai. Mas sempre tem aquele que está ocupado com as coisas materiais. E este era o escolhido que estava lá no campo, que era Davi. E ele pedia a confirmação de Deus, o coração dele vibrava e ele perguntava: pai, oh Deus, é este? E Deus falou com ele assim: não atenta você para a aparência, porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o que está por dentro, Deus vê o coração. E isso chama muito a nossa atenção, o olhar de Deus. O perdão dele é instantâneo e ele não fica com ressentimento de ninguém. Se ele ama, ama, perdoa, perdoa. Que seja alto ou baixo, bonito ou feio, velho. Deus falou que não era nenhum petista. O que Jessé disse? Tem o menor. Tem o menorzinho lá, né? Mas então manda chamar ele. E o menor é Davi. Ele veio, quem sabe, quem estava lá no campo, no sol. Chega um menino suado, cheio de carrapicho, jovem, que pela a história a gente vai ver que ele era muito novo, ele deveria ter uns 17, 18 anos, mas muito comprometido com o trabalho. E chegou ele, e quando ele veio chegando, disse que ele era meio ruivo,
E Deus confirmou o coração do profeta Samuel, balançou e disse: esse aí é escolhido. E esse suado aí mesmo, esse que não está muito cheiroso para dar um abraço, aí é esse aí. E ele pegou o vaso de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos e disse que ele era o escolhido para ser o novo rei de Israel. Para aquele momento, era um momento de muita alegria para a família, saber que Deus estava levantando um rei de dentro de uma família, a família de Jessé. Mas, por outro lado, vem as perseguições, nada vem de graça, sempre tem lutas, tem espinhos, o qual a gente não pode desistir. Tem momentos que a gente treina na base, a gente fica pedindo decisão da parte de Deus, e também isso foi na casa de Jessé. Só que ele recebeu a unção e continuou indo para o campo, cuidar das ovelhas, não foi lá e empurrou Saul da cadeira e falou: agora eu vou ungir o rei, eu vou assumir esse lugar. Ele esperou o tempo certo. E diz que esse tempo de espera dele foi cerca de 12 anos que ele levou para assumir, mesmo sendo eleito por Deus para assumir a cadeira de reinado, levou ainda 12 anos para se cumprir. Quantas vezes Deus faz uma promessa para a gente pensa assim: não faço uma história, isso não vai dar certo. Nós devemos ter o pensamento que vai dar certo. Vai dar certo. Eu passei por luta desses 5 meses que eu fiquei fora, e não adianta eu pensar em revelar para vocês por nada. Foi desafios de fechar a porta do quarto e chorar debaixo do chuveiro, não chorar no presença de ninguém, subir um morro, quem se morro vai chorar. Mas sempre confiando em Deus. E não vou trazer todo o testemunho aqui, porque o tempo não é oportuno, a gente dá muito tempo para dizer isso. Mas eu observo aqui que quando o cumprimento dessa história na vida de Davi, o que acontece? Saul começou a ficar perturbado por um espírito, e Davi toda a terra, porque ele compunha e tocava uma harpa, e quando Saul, que era o rei, ficava numa perturbação maligna, o maligno só saía da vida do rei quando chamava Davi, ele tocava a harpa e cantava. Não precisava de gritar, mandar dizer o nome do demônio, nem nada. Chegava e tocava a harpa, cantava, o demônio, o espírito ia embora. Então, o que aconteceu? Aparece um gigante lá, por nome de Golias, e dizia que ia matar e devorar, e todo mundo temia, e dizia que em Israel não tinha nenhum homem, nem exército para lutar com ele. Então, naquele aperto que estava o rei Saul, ele disse: olha, eu ofereço até uma filha minha. Ele tinha 5 filhos e a 2 era filha. Então ele fez uma proposta ali que ele oferecia uma filha dele para casar. E quem não queria casar com a filha do rei? Né? Todos queriam, mas quando eu falava que primeiro tinha que vencer um gigante, a filha dele ia ficar solteira no resto da vida, porque tinha que vencer um gigante ali. O que acontece? Davi aparece por lá e disse: eu me proponho a lutar contra esse gigante, os filisteus. Só que quando Saul olhou para um jovenzinho franzino e um gigante mais de 3 metros de altura, ele disse: não vai vencer. Ele falou: toma aí uma armadura dos meus soldados aí e vai. Diz que ele vestiu aquela armadura e não conseguia nem se movimentar. Como ele ia lutar se ele não conseguia nem se mover direito? E ele disse: a minha armadura não é da terra, minha armadura é do céu. A minha confiança em Deus é que vai me fazer vencer. Ele pode vir contra mim com espada, com escudo, com vara-pau, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou lutar contra ele. Então, o dia estava marcado na batalha, e vem descendo o gigante lá das montanhas, e o encontro era no vale, porque as lutas e guerras sempre se faziam em vales, porque ali quem morresse já estava sepultado nos vales. E o gigante veio descendo a montanha e dizendo: será que Israel não tem soldado? Não sou cachorro para que mande o menino com a funda, que era tipo um estilingue que rodava e jogava, para me lutar comigo, e zombava, e Davi foi descendo, mas lá embaixo no riacho ele pegou 5 pedras, 5 pedrinhas, eles falam seixos, né? E colocou no alforje dele e foi caminhando. Quando chegou no lugar, agora é a hora da batalha. Um gigante ainda com todas as armaduras e um menino, um jovenzinho com a funda, um rapaz e a pedra. E disse que ele rodou aquela funda e disse: você vem contra mim com espada, com escudo, com vara-pau, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele rodou a funda e bateu na pedra do gigante, e o gigante caiu.
por terra. E se aproximou, pegou a espada, cortou o pescoço do gigante, já estava morto. E dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Qual o resumo que eu posso tirar disso aí? Já comecei dizendo no início. Se reunir a família é muito difícil. E chega um momento que a gente encontra um momento de peleja, de guerra. E a gente só vence essa guerra com Deus em nossa frente. E aí, em nome dele, o Esmeralda disse: a batalha estava travada. Senhor, será que nós vamos perder a batalha? O que vai acontecer? Ai, meu Deus, não sabemos o que é. Mas Deus, quando entra em ação, por um pequeno Davi que se levanta e se propõe a lutar, se propõe para vencer na batalha. Mas naquela batalha que estava Davi, ele venceu, e a nossa também, nós estamos vencendo a cada dia, nós estamos derrubando o gigante também, estamos vencendo e dizendo: só o Senhor é Deus. Mas Davi naquela época ele já tinha uma fama por compor e cantar e acalmar os espíritos da filha de Saul. Só que quando falou que ele já tinha matado o leão, o urso para defender a ovelha, ele tinha matado agora um gigante, o homem se tornou conhecido em toda a região de Israel. Foi o momento que Saul começou a sentir inveja dele. Ele já tinha casado, ele ofereceu uma das filhas mais feiozinha lá para ele, ele falou que não queria casar com aquele, ele escolheu Mical para casar, e Merab não queria. Ele falou: não, a escolha não é do rei, a escolha é minha. Já que ele tinha vencido, ele tinha o direito de escolher, ele escolheu e casou. Só que quando ele se tornou famoso na região, o rei sentiu ciúmes e começou a perseguir Davi, que era genro dele, para matar. Mas um dia Mical chegou para ele e falou: um negócio para você, ela como esposa, o negócio não está bonito. Some da frente do papai, já te tentou matar escondida 2 vezes, poderia acontecer a terceira e matar ele. Então foi quando ele fugiu para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Só que ele chegou lá, ele encontrou 3 grupos de pessoas escondidas naquela caverna, que a caverna era muito grande e tinha cerca de 300 pessoas naquela caverna. E chega mais um para somar. E se os 3 grupos eram aqueles que estavam passando por dificuldades, que não conseguiam vencer as dificuldades, iam para a caverna. Depois os humilhados, que estavam devendo os outros pintadores, que estavam com a rede de matar, eles escondiam também na caverna. E os descontentes, que não contentavam com ninguém, não combinavam com ninguém, que brigava, também estavam na caverna. Só tinha coisa ruim. E chega Davi e se esconde lá. Com todos aqueles homens a lutar. Nesse decorrer do tempo, foi passando o tempo, Saul ele morreu, todos sabem a morte dele, na batalha. E quando Davi ele assumiu o reinado, aqueles homens que estavam na caverna, que ele, por perseguição, estava na caverna, foi fazer parte desse exército dele, dizendo que foi conhecido esse exército que tinha na época. É o que muitas vezes a gente tem acreditado assim, que de um limão, a gente não pode ter muito mais de um limão que faz uma limonada. Daquilo que não prestava, Deus fez prestar, que eram os endividados, os perseguidos e toda coisa ruim que estava na caverna, foi se transformar em bênção, porque com Deus, quando a gente pensa que sabe, não somos eternos nessa vida, porque tem uma morada lá em cima. Um dia chega, mas enquanto não chega, nós passamos por vários momentos de adversidades, de batalhas, de luta, como passou Davi. Mas eis aí o exemplo, que ele se tornou rei, teve a luta, foi perseguido, daquilo que parecia que ele poderia até morrer na caverna, virou um exército para ajudar a lutar. Assim, nessas lutas que nós passamos, nós nos tornamos mais fortes. Estamos aqui agradecendo a Deus pela vida da nossa mãezinha, que Deus tem vida longa para ela, mostra essas pernas dela, para nós sentar de novo, comemorar o 100, né? Mas 100 anos o 100 também, né? E comemorar o centenário, mas até chegar ao centenário de cada ano a gente vai se reunir, né? Tem. Em nome de Jesus, que Deus vai fortalecendo, ela está bem lúcida, está bem, lembra de tudo, até mais que muitos novos, que está novo aí não consegue lembrar de nada. Então, escuta igual que a gente também recebe a nossa vitória. Amém? Só agradecemos a Deus. Davi venceu o gigante. Nós vencemos essa etapa. Se aparecer na vida de qualquer um, nós vamos juntar naquele para focar, para ajudar e levantar, conforme vocês nos ajudaram financeiramente, fisicamente, em oração, espiritualmente, vocês fizeram. E assim a gente vai levando a vida. Continua. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui, que está me ajudando nessa cumprir essa gratidão, né? E é um momento muito bom que a gente está junto, né? Eu agradeço a Deus também, que sempre está comigo em todos. Muito obrigado também. Estamos juntos. Deus
possa abençoar a vida de cada um. Agradecer a gente também, aproveitou a oportunidade para estar junto com nós, celebrando essa gratidão. God bless the chefs. Deus que abençoe cada um que ajudou no almoço. E, tá? Vamos orar mais uma vez para Bendito e maravilhoso Pai. Sim, Jesus. Senhor, graças a Ti, damos a Deus. Sim, meu Pai. Essa grande oportunidade. Amém. Sim, meu Deus. Eu sou no teste, Senhor, para estar aqui reunido. Sim, Senhor, papai. diante da Tua presença. Sim, meu Senhor, Deus. muito obrigado pela Tua palavra. Sim, Jesus. Que foi expressada, Senhor, pela Sim, papai. Vinda, Senhor, Muito obrigado. do Senhor para cada um de nós. Ó Pai. Sim, meu Deus. Ó Pai, continua, Senhor, abençoando, Senhor, a vida de cada um Sim, de meu nós, Pai. meu Deus. Da nossa mãe, dos nossos irmãos, dos nossos Oh, amigos, Senhor. como que está, Senhor, Helene, está Rite, a todos que aqui estão, a Deus. Nós somos gratos a Ti, Deus, por tudo. Que o Senhor continua nos abençoando, nos dando Tua graça, Pai. Pai, nós oramos aqui. Sim, papai. Muito obrigado. No nome do Senhor da minha Jesus. mãe, Senhor. Amém. 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 Jesus.